Bom dia, pessoal. Vamos aí começar a nossa primeira aula. Eu sou o professor Dionísio, certo? Para quem não me conhece, e vou trabalhar com vocês a disciplina de física, ok? Nesse restinho de ano a gente vai trabalhar a parte de mecânica, certo? E nosso primeiro conteúdo vai ser a velocidade média. Não é difícil, é só prestar atenção, certo? E consegue fazer tranquilamente. Na velocidade média, pessoal, a gente tem medida de distância e medida de tempo. É uma relação entre as duas. As medidas mais trabalhadas são o quilômetro, certo? E o metro. Só que são as medidas de distância, certo? E a medida de tempo geralmente é trabalhado mais a hora e os segundos, certo? Que são as medidas de tempo, ok? A velocidade média, ela é dada por uma expressão bem simples. A velocidade média é dada pelo deslocamento pelo tempo. O deslocamento dividido pelo tempo, certo? Ou seja, como você vai de Maceió a Recife e gasta tantas horas. Você pega essa quilometragem, divide pelo tempo, você tem a velocidade média, né? Lembrando que essa velocidade média ela pode adquirir dois formatos. Ela pode adquirir a velocidade em quilômetro por hora, que é o que a gente está acostumado a ver em carros e motos e caminhões, etc. E pode assumir a velocidade em metro por segundo, quando é um objeto pequeno, né? A gente mede em metro por segundo, né? Aí a gente tem um método de conversão de um para o outro, né? Vamos lembrar aqui que 1 quilômetro ele tem 1000 metros, certo? E uma hora ela tem 3600 segundos, ok? Então aqui, se eu dividir 1000 metros por 3600 segundos, eu vou ter 1 dividido para 3,6 metros por segundo, certo? Aí esse 3,6 aqui, ele vai ser um númerozinho mágico aqui pra gente. Ele vai ser uma constante de transformação. Por exemplo, se eu tenho 36 quilômetros por hora e eu quero saber quanto é essa medida em metro por segundo, certo? Eu vou dividir esse 36 por 3,6, certo? Eita, professor, mas dividir número com vírgula logo na primeira aula do senhor, que é isso, pelo amor de Deus? Olha, eu vou dar uma dica bem simples. Você pegar o número com vírgula, faça assim. Quantos números eu tenho após a vírgula aqui, ó? Um. Então eu coloco um zero aqui nesse primeiro e tira a vírgula. Fica mais fácil, né? Dia 36 por 36 dá 1 e dá 36,0010.
Então, 36 quilômetros por hora é igual a 10 metros por segundo, certo? Isso de quilômetro por hora para metro por segundo. Agora, se for o contrário, vamos supor 2 metros por segundo, são quantos quilômetros por hora? Certo? Se no começo eu dividi, agora eu vou fazer o contrário. Qual é o contrário da divisão? É a multiplicação, certo? Então eu vou pegar aqui 2 vezes 3,6, que dá 7,2 quilômetros por hora, certo? Isso aqui é só uma forminha de você converter. O 3,6 ele é chave, certo? Quando for de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide. Quando for de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica, ok? Agora vamos entrar no conceito propriamente dito da velocidade média, né? Para que a gente possa ir para alguns exemplos, né? E vocês responderem a atividade lá do laboratório, né? Vamos supor que você vai o seguinte: você vai de Maceió a Recife. Aí você vai viajando a 120 quilômetros por hora, certo? E vamos supor que você gastou 6 horas para chegar lá, de uma cidade a outra. A pergunta: qual é a velocidade média nesse percurso? Aí você vai fazer o seguinte: antes de você fazer essa divisão, você tem que olhar uma coisinha. A velocidade, né, dada foi em que quilômetro por hora, certo? E o tempo foi dado em que? Horas. Então veja, por hora e hora tá na mesma unidade, então eu posso resolver direto sem precisar aquele 3,6. Então eu tenho aqui ó, a velocidade 120 igual a distância, que é o que eu quero saber, dividido pelo tempo, que é 6, certo? Aqui eu tenho um oculto, né? Que multiplicando eu vou ter ΔS vezes 1, ao próprio ΔS, 6 vezes 120, 720 quilômetros é a distância, né? Considerando esse contexto aqui de Maceió a Recife, certo? Agora vamos supor o seguinte, que você vai de Bom Conselho a Palmeira dos Índios, certo? Vamos supor que de Bom Conselho para Palmeira dos Índios seja a distância seja de distância seja de 30.000 metros, certo? E você gaste hum, né, aqui é uma medida de tempo e você gaste 10 minutos de uma cidade a outra, né? Eu vou perguntar aqui qual a velocidade média, né?
igual a velocidade média. Ok? Aí uma coisinha que você tem que observar. Supor que qual a velocidade média em metro por segundo. Veja que eu especifiquei a medida que eu quero, o formato que eu quero. Então você tem aqui, ó, a velocidade média vai ser ΔS por ΔT. Você vai observar, se está em metro por segundo, a distância está em metro, tá, tranquilo, 30.000. Eu não vou mexer. Dividido. Agora o tempo está em segundo, ó, porque é metro por segundo. O tempo está em segundo? Não. Então eu vou ter que mudar para segundo. Um minuto tem quantos segundos? 60. Então 10 vai ter quanto? Vezes 60, que é 600. 600. Eu posso cortar 2 zeros para facilitar minha vida. Fica 300 para 6, 50 metros por segundo, a velocidade média, certo? Desenvolvida nesse percurso. Às vezes também acontece o seguinte: a gente faz uma viagem e um pedacinho da estrada a gente corre mais do que o outro. Como é que a gente faz esse cálculo? Vamos lá. Vamos considerar um exemplo aqui, ó. Você vai aqui da minha cidade de Garanhuns até Palmeira dos Índios, em Alagoas. Certo? De Garanhuns a Bom Conselho, vamos arredondar aqui em 40 quilômetros. A distância, certo? Aqui, ó, percurso. E que eu viajei aqui 100 quilômetros por hora, certo? 40, viajei a 100 quilômetros por hora. De Bom Conselho para Palmeira dos Índios, vamos supor que sejam 30 quilômetros o percurso, certo? E aqui já foi mais difícil de manter, né? Por conta da serra, né? Por conta de outros fatores, digamos assim. Aí a velocidade aqui caiu para 60 quilômetros por hora. Olha que coisa. Aí a pergunta é: quanto tempo levei para concluir a viagem? Aí aqui eu vou ter que fazer separado, certo? Porque são situações diferentes. Ó, eu vou fazer a velocidade média no primeiro percurso, né? E se ele está perguntando quanto tempo, eu vou calcular isso aqui, ó, certo? Quanto foi a velocidade de Garanhuns a Bom Conselho? Foi de 100 quilômetros por hora, certo? E o percurso era de quanto? 40. Aqui eu tenho um oculto, certo? Eu vou ter 100 vezes ΔT, 100 ΔT igual 40 vezes 1, 40,
certo? E aqui eu vou dividir, ó. ΔT é igual a 40 para 100. Cuidado, muita gente acha que o maior é sempre em cima e não é, certo? Cuidado. Aí você vai pensar aqui, ó, 40 dá para dividir para 100. Deixa eu fazer aqui, ó, 40 para 100. Não dá, né, direto. Coloca um zero aqui, outro aqui, vírgula. 400 para 100, 4. Então, 0,4. Mas 0,4 o quê? Hora ou segundo? A velocidade está em quê? Por hora. Então, 0,4 horas. Certo? Então, aqui, ó. Fechou. Certo? Aí vamos para outro trecho, né? Mesma coisa. ΔS por ΔT. Velocidade média é 60 igual. ΔS é quanto? 30. E o ΔT é o que eu quero. Aqui é a mesma coisa. 60 vezes ΔT, 60 ΔT. 30 vezes 1, 30. ΔT vai ser 30 para 60. Mesma coisa, ó. 30, 60. Direto não dá. 0, 0, 300 para 60, 5. Então, ΔT vai ser 0,5 horas. Certo? Então, o tempo final vai ser o quê? A soma. Nesse primeiro trecho, eu gastei 0,4 horas. No segundo trecho, eu gastei 0,5 horas. Então, ao todo ficou 0,9 horas. Certo? Ok, pessoal. Então, vocês têm esses tipos de situação. Ok? Eu vou resolver alguns exemplos para ficar mais claro para vocês, certo? Próximo vídeo agora.